Abre a palavra do Senhor lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus por este dia. Glória a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Quando o pastor Gilberto abriu o culto, já abriu aí na celebração, declarando nosso amor por Jesus. E que coisa maravilhosa. E depois a adoração, né, ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? E eu louvo a Deus por isto. Por estes momentos que o Senhor nos proporciona na presença dEle. Ontem tivemos uma reunião aqui também abençoada com as mulheres, nos preparando para o chá do dia 28. Os convites já estão disponíveis. Depois no final eu vou falar um pouquinho a respeito disso, de algumas programações. Mas eu quero que vamos meditar aqui, 2 Reis, capítulo 4. Diz assim, capítulo 4: uma das mulheres dos seguidores ou discípulos dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. E ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois, entra com os teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas estas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta, e lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Versículo 6: quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivereis do que sobrar. Amém? Glória a Deus. Se tem um tema para essa mensagem, é multiplicar. Multiplicar o que se tem. Foi o que o Senhor colocou no meu coração para este dia, para esta noite. Multiplicar o que se tem, né? E o Senhor, Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus da multiplicação. O Senhor, Ele é provedor. E nós precisamos estratégias do céu dadas pelo Senhor para nós multiplicarmos o que temos. E muitas das vezes nós ficamos pensando, né? Nós queremos trabalhar até às vezes com o que nós não temos, porque temos um coração aberto e queremos. Mas escute, Deus, Ele usa o que temos e não o que gostaríamos de ter. Amém? Deus usa o que temos e não o que gostaria de ter. O que eu gostaria de ter são os nossos planos, são planos que fazemos, e isso é bom? Sim, é bom, mas o que Deus usa é aquilo que nós temos na mão. Amém? Então multiplicar o que se tem, multiplicar o que se tem diante da escassez, multiplicar o que se tem até mesmo numa crise emocional. Depois eu vou ler alguns outros trechos, mas esta mulher, diante da dificuldade, tendo ficado viúva, e ali correndo o grande risco de perder os filhos, e isso legalmente, porque naquela época podia sim dar os filhos em favor de pagar uma dívida, né? Para honrar a dívida, porque eles seriam escravos e ali quitaria aquela dívida. Então era algo legalmente falando. Então aquela mulher, ela estava vivendo diante de uma perda, diante da dificuldade, da escassez e também uma crise emocional naquilo que você não tem o que fazer. E como multiplicar diante de situações assim?
Nós lemos em 2 Reis. Se nós voltarmos um pouquinho, você não precisa abrir, mas se nós voltarmos um pouquinho lá em 1 Reis, nós vamos ver uma outra condição parecida com o profeta Elias, que Deus manda ele ir para a casa da viúva, a qual o Senhor ia levantá-la também para ali alimentá-lo. Vamos ler esse trecho? 1 Reis 17. É a multiplicação, multiplicar o que se tem na escassez. Porque aqui nesse contexto, o profeta Elias, o Senhor fala para ele, não havia chuva e estava tendo seca. E não havia chuva até mesmo por causa do homem de Deus que havia declarado que não haveria chuva. E ali começou uma seca. 1 Reis 17. Olha o que diz 1 Reis 17. É uma passagem um pouco diferente, mas é o mesmo contexto. É o contexto de milagre e o contexto da multiplicação. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me por favor uma vasilha com um pouco de água para beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Nós comeremos e depois morreremos. Uma sentença, né? Uma escassez, uma dificuldade. E é tão interessante, olha aqui, que tremendo. O que será? Eu fico pensando, a palavra não fala. Quando Deus diz para Elias, olha, você vai até a casa da viúva que eu vou prover para que ela te sustente, né? Para que ela... o que será que ele pensou? Que ia ter um banquete? Já aconteceu com você, Deus mandar você fazer algo e você vai pensando que vai receber e quando chega lá você tem que abençoar? Já passou por uma situação assim? Eu lembro que uma vez, eu nunca vou esquecer, eu falei, Senhor, eu decidi, eu falei, eu vou bater lá na porta. Eu tinha uma vizinha que era uma bênção, ela morava no térreo e nós sempre conversávamos. Eu falei, eu vou bater lá e pedir para ela orar. Eu estava passando por muitas coisas e agoniada. E quando eu cheguei na porta dela, eu já dei esse testemunho aqui. Quando eu bato ali, sabe quando você vai contendo o choro? Quando eu bato na porta dela, quando ela abre, ela já começa a chorar e fala, Jesus, obrigado. O Senhor mandou um anjo aqui para orar por mim. E eu engoli ali, entrei, eu estava indo viajar e eu estava com a mala de viagem. Ela falou, entra com mala e tudo, glória a Deus, o Senhor te enviou aqui. E eu falei, amém, Senhor. Então às vezes o Senhor te pega assim, né? Isso foi um exemplo, mas eu tenho certeza que você já passou por situações, chegando em lugar para ser abençoado. O Senhor diz, vai lá, vai que você vai ser abençoado, glória a Deus. Quando você chega lá, o negócio muda e você tem que liberar, abençoar, fazer, glória a Deus. Amém? E o Senhor é maravilhoso e eu tenho certeza que Ele faz além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Então o Senhor ali, imagine o coração de Elias. Elias já estava passando ali numa situação, né? E quando ele chega diante da viúva, que ele pede, ele vê que ali havia até uma sentença, um decreto, onde era para ser abundância, onde havia alimento, havia uma sentença, havia uma escassez. Mas homem de Deus, preste atenção, homem e mulher de Deus não se intimida com condição. Homem e mulher de Deus não se intimida com circunstância. Se Deus falou, Ele é Deus que zela pela palavra dEle. Aleluia. Se Ele falou, confie, porque Ele faz brotar da onde tiver que sair, para te abençoar, para me abençoar, porque o Senhor é fiel. Amém? Glória a Deus. Está entendendo aí o mistério do Senhor? O homem de Deus não pode olhar para a circunstância. Se nós voltarmos, deixa aí nesses 2 trechos. Se nós voltarmos um pouquinho no texto que nós lemos,
profeta Eliseu, sucessor de Elias, uma situação agora um pouco parecida. Agora, quando ele fica surpreso, quando a mulher vem e chega para ele e fala, olha, o meu marido, era como se ele fosse discípulo ali daquele profeta, e ele fala assim, olha, o meu marido temia ao Senhor, o meu marido, ele temia a Deus, ele servia você, servia ao Senhor que você serve, mais ou menos com essas palavras, e agora ele morreu, deixou dívida, e os meus filhos vão ser levados aí como escravo, e aí? Imagine alguém chegando, né? Uma situação dessa, uma situação tensa, uma crise existencial, uma crise emocional. E ali é tão interessante que Eliseu fala assim, o que eu farei? O que eu posso fazer em teu favor? Ele foi pego até de surpresa. Pensa você diante de situações. Diante de situações que às vezes nos pegam de surpresa, mas nós temos que sempre lembrar, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres do Senhor, não podemos nos intimidar diante daquilo que nós não podemos e não sabemos e não fazemos. Por quê? Porque não vem de nós, vem do Senhor. E quando nós nos dispomos ali, como Eliseu, ele se dispõe ali, e em discernimento, sabedoria, o Senhor dá estratégia para que o milagre acontecesse. Glória a Deus por isso, glória a Deus, nós precisamos prestar atenção. Eu quero ir também para ler um versículo, para nós fecharmos esses três textos da palavra sobre multiplicar. Abre comigo em Marcos 12. Marcos 12, versículo 44. Olha que interessante, vamos ver esse trecho aqui. Esse trecho é de uma viúva pobre. Oferta de uma viúva pobre. Marcos 12, 41. Olha que interessante. Vou esperar vocês encontrarem, ou também pode acompanhar aqui pelo projetor. Olha o que o trecho diz. Jesus sentou-se em frente, aqui na minha tradução está cofre, ali está lugar onde eram colocadas as ofertas, ou gasofilácio em outras traduções. Ou seja, Jesus sentou aqui pertinho, ó. Ah, pensou? Ó, vou pegar aqui, ó. Aqui é onde nós colocamos as nossas ofertas, as nossas sementes, os nossos dízimos. Opa! E Jesus sentado bem pertinho do lado. Foi ali que ele sentou. Lugar das ofertas, gasofilácio. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava o seu dinheiro, as suas ofertas, as suas contribuições, as suas sementes. E Jesus observava. E ele observou, olha só que interessante, muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam muito pouco, que valia de pouquíssimo valor. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre, deu mais do que todos os que colocaram ofertas ali. Porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, diga comigo, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para o seu sustento. Então nós temos 3 situações. Nós pegamos 2 passagens do Antigo Testamento, milagres a qual foram realizados com o profeta Elias e com o profeta Eliseu. E agora nós pegamos algo incomum
que Jesus realiza, algo em comum que ele fica observando, e é tão interessante, porque ele observa, e ele diz, e eu tenho várias Bíblias em casa, eu fui pegando algumas traduções, e todas elas diziam, deixa eu ver aqui, meu filho, volta para mim, o 44 ali, em todas as traduções está assim, ela da sua pobreza, ela tira tudo, da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía. Que tremendo, da sua pobreza. Eu fiquei com essa palavra ardendo no meu coração. Por quê? Porque às vezes quando nós pensamos em ter tão pouco, nós não conseguimos imaginar que daquele pouco possa sair algo bom. Nós não conseguimos olhar com o olhar humano, achar que de uma pobreza possa sair algo a ser elogiado, que de uma escassez, de uma dificuldade, possa sair algo produtivo. O nosso olhar não, nós pensamos no muito, nós pensamos na multiplicação, sim, a multiplicação vem do Senhor, mas aquilo que eu tenho, mesmo da minha pobreza, talvez da minha pobreza interior, talvez das minhas dores, do que eu posso tirar o meu tudo para colocar diante do Senhor. Consegue entender? Aqui foi uma oferta, e quantos ali passaram com quantidades de volume, com quantidades grandes de dinheiro, mas o Senhor algo chama a atenção do Senhor, do lado daquele, ali onde era colocadas as ofertas, as sementes, por conta de 2 moedinhas pequenas, insignificante. Uma vez o Senhor tratou comigo e Ele falou assim, nunca olhe para números, não olhe para números, porque o olhar para números é uma visão distorcida, mas olhe para aquilo que eu multiplico, do pouco o Senhor faz muito. Quando nós apresentamos às vezes até o da nossa pobreza, o que ali é tão pequeno, é tão pouco, e o Senhor multiplica. O Senhor tem recebido a nossa adoração, Ele tem recebido nossa celebração, Ele tem recebido a nossa oferta. Pastora, como você sabe? Porque Ele tem multiplicado e Ele tem honrado a minha e a tua vida. Aleluias. Pastora, mas eu quero fazer muito, eu só vou ofertar quando eu tiver muito, eu só vou fazer algo na igreja quando eu tiver me sentir capacitado, eu só vou fazer isso quando eu tiver equipado. Não, faça com o que você tem, faça com o pouco que você tem, porque o milagre vem do Senhor, e Ele não precisa multiplicar o muito, mas Ele multiplica o pouco, para que o nome dEle seja glorificado, e não seja na nossa força, mas na força daquele que é soberano e poderoso. Aleluias. Multiplicar o que se tem. O Senhor tem chamado a minha atenção para isso. Multiplicar o que se tem. O pouco, às vezes é o mais, não é isso? Nós falamos esses dias isso. O pouco é mais. E o Senhor multiplica. O pouco que você faz, o pouco que o outro faz, e todos podendo estar juntos, unidos, em unidade. Há um mover de Deus sobre isso, há um mover do Senhor, há um transbordar do Senhor, há uma liberação do Senhor. Então nós vemos aqui, voltando um pouquinho para o nosso texto, que nós lemos a princípio, o azeite, o milagre do azeite. A mulher vai até aquele servo, ela vai até o profeta. Imagine se ela ficasse ali remoendo, se ela ficasse pensando, isso não está certo, se ela ficasse paralisada diante daquela angústia, diante daquela sentença, ela teria perdido o milagre. Mas ela vai até o homem de Deus, e ela coloca aquilo que está no coração dela. Ela fala, o meu marido sim servia ao Senhor, era servo teu. Olha o que ela diz, o meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então ela traz aquela condição a um homem de Deus, ela traz ali ao homem de Deus, que ele olha para aquela situação, mas não com um olhar humano, ele é pego de surpresa, mas ali ele tem uma atitude em sabedoria e em discernimento, e ele pega e dá estratégia para que ela possa viver o milagre. Nós ficamos 3 quintas-feiras trabalhando sobre o capítulo do livro
procura o socorro que vem do alto. O capítulo 10, coloque as coisas no lugar certo. Coloque as coisas no lugar certo. Não basta apenas trocar de lugar. Não é suficiente. Nós às vezes damos um jeitinho nas coisas. Uma coisa não está dando certo, a gente só muda de lugar. Não, nós precisamos organizar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Seja na área financeira, seja na área ministerial, seja na área espiritual, seja no lar, seja na casa. Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo, porque mesmo que estiver no lugar, mas fora do lugar correto, não vai funcionar. Já tentou experimentar colocar o seu fogão no quarto? Já colocou? Pode até cozinhar por uns dias, mas vai ser terrível. Se estiver em período de mudança, tudo bem, você coloca tudo para vários lugares. Já pensou em pegar a sua geladeira e colocar na sala? As coisas precisam estar no lugar certo na nossa vida, para que o fluir do Senhor seja transbordante, para que possamos viver o milagre em obediência, em temor ao Senhor. Nós precisamos agir corretamente, nós precisamos viver a palavra do Senhor, nós precisamos manter a palavra, nós precisamos colocar as coisas no lugar certo. Às vezes nós fazemos uma bagunça, porque nós somos peritos em fazer bagunça. E aí a gente quer pegar da arrumação da metade, só aquilo que foi exposto. Mas o que às vezes ninguém vê? Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo. Preste atenção, nós precisamos terminar o que começamos. Começou algo? Termine. Ah, tá chato. Termine o que começou. Haja corretamente, volte as coisas para o lugar certo, feche as brechas e não esteja indiferente, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando. E eu quero dizer algo que me chamou muito a atenção, porque naquela época não era algo errado, era algo que havia legalidade, havia um direito. O credor podia chegar lá, bater na porta e pegar sim os filhos daquela viúva, que além de perder o marido, ficaria sem os filhos. Havia um direito legal. Então o que eu quero dizer nessa noite, para que nós venhamos entender e pensar a respeito do que precisamos e vamos viver um milagre, mas precisamos estar agindo de forma correta, debaixo da autorização do Senhor, debaixo do respaldo do Senhor, porque preste atenção, o inimigo vai procurar legalidade na minha e na tua vida. Brechas que às vezes nós pegamos da metade, queremos consertar as coisas, queremos consertar, mas aí nós não queremos investir ou gastar tempo para consertar. Então nós pegamos às vezes da metade do caminho e já vamos resolvendo, e fica pendências. Preste atenção, Deus não é Deus de pendência, Ele não é Deus de pendência. Essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim e para você, que possamos resolver as nossas pendências, que possamos resolver aquilo que às vezes está à nossa frente, para que o inimigo não ache legalidade. Então nós precisamos nos antecipar e colocar o que precisa ser colocado em ordem. Amém? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não vamos pegar da metade do caminho, da onde, sabe, a palavra do Senhor, ela diz assim, que se nós fazemos até voto, a questão de voto, abra comigo lá em Eclesiastes. Eclesiastes 5. É muito sério isso. Se não fosse aquela intervenção daquele homem de Deus, preste atenção, se não fosse a intervenção do homem de Deus, aquela mulher teria perdido os filhos. Eclesiastes 5. Olha o que diz. Vamos ler com calma. Versículo 2 diz assim:
Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque, olha que forte, os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras. Versículo 4: quando fizerdes algum voto a Deus, não demores em cumprir, porque Ele não se agrada de tolos, e o que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Às vezes na emoção, na empolgação, falamos coisas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E uma vez eu até falei aqui, o Senhor recebe, não é nem quando você realiza, é quando você fala que vai fazer. Por isso que você fica em débito, por isso que nós ficamos em débito. Porque Ele não recebe só do ato consumado, Ele recebe antes. Quando está no teu coração que você falou algo ao Senhor, que você tratou diante de Deus, e depois por algum motivos, você pode ali recuar, aquilo foi tratado diante de Deus, então você precisa colocar isso diante da presença do Senhor. Não faça de conta, não seja indiferente. Deixa para lá. Vou começar, daqui para frente, agora... Tudo bem. Não. Precisamos trazer, como foi falado muitas coisas ontem, precisamos trazer a luz. Trazer a luz. Sim, acontecem coisas, mas nós precisamos trazer a luz. Precisamos resolver as nossas pendências. O Senhor, Ele ficou trazendo muito essa questão do milagre, mas também a questão do financeiro nas nossas vidas, das finanças, do nosso comportamento. O Senhor ficou trazendo. Essa semana agora, a partir de terça, eu vou estar fora num seminário. E nós passamos o mês passado, fizemos eu e o Marcos, e depois o Marquinhos no último dia, o seminário também de finanças. E o Senhor... No seminário foi falado muito também a questão das emoções, até do impulso de você não estar bem e você ali deixar ser levado, muitas áreas que foram tratadas. E quando o Senhor estava dando essa palavra, eu preparando essa palavra, o Senhor falava ao meu coração que nós como igreja precisamos honrar, não é o muito fazer, mas é o pouco que foi confiado em você e em mim nós darmos conta. Amém? Não é o muito. Nós lemos aqui 3 passagens. A última foi da viúva que colocou 2 moedinhas e ela foi lembrada, ela foi mencionada pelo mestre dos mestres. Então não é questão do muito que eu vou fazer, é questão do pouco para você dar conta e para mim dar conta. Amém? Porque é que na obediência, no discernimento e na sabedoria, é que ali vem a multiplicação do Senhor. Então vamos resolver as nossas pendências. Esse marido morreu e ele deixou pendências. Ele deixou pendências porque a mulher herdou dívidas. Mas o Senhor é misericordioso, Ele é misericordioso comigo, com você. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E acredite, nós vamos passar momentos de limitações, até mesmo escassez, marca o ministério de homens e mulheres de Deus. A questão é que nós precisamos estar buscando do Senhor o direcionamento para honrarmos com a nossa palavra, para nós mantermos a nossa palavra, terminar o que começamos, fazer aquilo que falamos diante do Senhor, porque nós não podemos dar brecha. A palavra do Senhor diz que o inimigo anda ao derredor procurando o tempo todo a quem possa tragar. E eu sempre pergunto: Senhor, estamos deixando passar alguma coisa? Senhor, estamos deixando passar alguma coisa que é para ser notado, que é para ser esclarecido, que é para ser tratado, que é para ser falado, que é para ser entendido, que é para ser refletido? Pai, estamos deixando passar alguma coisa que o Senhor queira. Sabe por quê? Eu anotei aqui, se você quiser anotar para você ler depois, anote aí, Eclesiastes 12, 14.
Romanos 14, 12. Eclesiastes 12, 14. Romanos 14, 12. E 1 Pedro 4 e 5. Essas três passagens, ela fala, sabe do quê? Do prestar conta do homem para com Deus. Do prestar conta. Um outro dia nós vamos falar a respeito da questão dos talentos, né? Que para um foi dado para outro foi dado ali, e o Senhor, aquele que pôde multiplicar, aquele que não multiplicou, que guardou. Vocês estão entendendo nessa noite aquilo que o Senhor quer dizer? O prestar conta. Você não vai prestar conta do que o outro está fazendo. Você não vai prestar conta se você teve muito ou se você teve pouco. Você vai prestar conta daquilo que você é responsabilidade sua e responsabilidade minha. E aí eu pensando quando o Senhor trouxe essa palavra, e aquela mulher, da pobreza dela, ela tirou ali o melhor que ela tinha. Então até da pobreza nós podemos tirar o melhor, até da escassez, até da dificuldade, até da dor, até do sofrimento. Nós podemos tirar o tudo que nós podemos ofertar para o Senhor, a nossa vida de forma integral e não parcial. Essa viúva aqui que nós lemos duas passagens sobre viúvas. Essa viúva aqui do azeite, quando o homem de Deus fala assim, olha, você vai, pede as vasilhas, né? Enche as vasilhas, e ela foi, mas entra para o teu quarto e fecha a porta. Esse fechar a porta simboliza o isolamento, a comunhão, a intimidade. Ela trouxe, o homem de Deus falou, olha, entra para o teu quarto, fecha a porta, porque ali no fechar a porta é que você vai trazer vida para o milagre, amém? Você recebe a palavra profética, você recebe a palavra do homem, da mulher de Deus, mas é lá no teu quarto, na intimidade, que você gera um milagre. É lá, entre você e o Senhor, naquele momento que você ali passa a trazer a existência. Então ela vai, ela entra, versículo 5, ela foi, entrou na casa com os seus filhos e fechou a porta, e eles iam trazendo as vasilhas, e enchendo, ia trazendo as vasilhas, e enchendo. Olha que tremendo, de uma viúva ela passou uma empreendedora. Não é verdade? Que entende, né? De viúva com uma sentença de uma escassez, de perder o filho, uma crise emocional terrível, porque diante da perda que ela estava ali, para uma crise emocional terrível, mas mesmo na crise emocional, ela consegue ir até o homem de Deus. Glória a Deus. Mesmo às vezes nós passando um momento de, sabe, tensão, emoção, a flor da pele, nós podemos estar na presença do Senhor, nós podemos continuar buscando a Ele. Aleluias. Nem essa crise impediu que ela fosse ter ali com o homem de Deus. E agora, olha que interessante, olha que tremendo. Só que chega um momento que ela pede uma vasilha, e ali não tinha mais vasilha, e o azeite parou. E ela vai ter com o homem de Deus. Ela volta e ela fala assim, olha, ela foi contar para o homem de Deus. Aí olha o que ele diz, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Sabe, às vezes o nosso problema, a gente tem pendências, o Senhor abençoa, e aí a gente acha que está na bênção. E aí faz mais dívida. Amém? Essa palavra é para mim também. Vai, olha o direcionamento do homem de Deus. Paga a tua dívida, ou seja, resolve a pendência, coloca as coisas no lugar, honra com o nome do Senhor, porque Ele honra com você, e Ele honra comigo e com você, e aí você vai e vende, né? Paga, e aí você vive do que sobrar, e eu tenho certeza que nesse sobrar o Senhor faz grandes coisas. Aleluias.
Agora a outra viúva era uma outra condição, não havia chuva. Então Deus trouxe ali uma provisão temporária. E falou assim, quando ela fez primeiro para o profeta, novamente, né? Uma ação, ela rompe, ela faz ali, ela tinha tudo planejado, né? Pensa, meu Deus, vou fazer, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Era a sentença, ali, aquele desfecho daquela história. Quando ela ouve a voz do homem de Deus, algo toca no coração dela, porque o Espírito Santo faz isso. Quando você pensa em desistir, quando você pensa que não dá mais, quando você pensa, não vou aguentar, o Espírito Santo toca no teu coração e traz a memória, ainda é tempo de viver, ainda tem milagre, ainda tem cura, ainda tem vitória, ainda tem sobrenatural de Deus acontecendo, e o Espírito Santo te impulsiona, e aí você fala, que tremendo, e quando você vê, você já está lá de novo. Eu imagino aquela mulher, quando o profeta começou a comer, e ela pensando, o que eu fiz? Era a última refeição, será? Será que ela pensou? Ou ela se manteve ali o tempo todo confiante? Eu não sei. Mas eu sei que ela fez aquilo que o profeta falou. E a palavra do Senhor veio sobre a vida dela. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor sendo liberada nesta noite sobre a minha vida e sobre a tua vida. Multiplicar o que você tem, multiplicar o que eu tenho. Glória a Deus por isso. E nesse caso, milagre, o profeta Eliseu fala assim, olha, e foi e fez a mulher, conforme a palavra de Elias. Assim ela e a sua família comeram durante muitos dias. Olha isso, para ele, para ela, para a família. Glória a Deus, tem provisão de Deus chegando, tem provisão de Deus chegando, aleluias. E ele diz assim, a farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que falava por intermédio de Elias. Glória a Deus, amém? O milagre é do Senhor. Mas eu e você precisamos honrar e fazer aquilo que Ele tem nos confiado, fazer o nosso melhor. Ei, preste atenção, eu quero que você leia, nós não vamos ler porque não vai dar tempo, mas Eclesiastes 12:14, Romanos 12:14, 1 Pedro 4:5, trata a respeito da nossa prestação de conta com o Senhor. Você vai prestar conta, eu vou prestar conta ao Senhor, portanto vamos agir de forma correta, vamos manter a nossa palavra, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, e vamos resolver as nossas pendências, porque o inimigo não está de brincadeira, não está de brincadeira. Você acha que se dependesse dele, você nem vivo estaria mais, nem vivo. O Senhor tem dado grandes livramentos, e o Senhor tem nos dado grandes livramentos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós precisamos entender que quando nós fazemos algum propósito, quando nós assumimos compromissos, nós estamos fazendo isso com o Senhor, não com homens, mas com o Senhor. Amém? Porque nós declaramos o nome do Senhor, nós andamos declarando o nome dEle. Então nós precisamos honrar. Quando nós pegamos aquele trecho, quando Jesus ali em Atos, quando o Senhor, Jesus aparece para Saulo, que depois transforma, ele muda para Paulo. Quando o Senhor, ele estava em perseguição, ele estava perseguindo, e ele achava que ele estava fazendo bem. E quando o Senhor se revela a ele, o Senhor fala assim: Paulo, Paulo, por que me persegue? Né? Por que me persegue? Então preste atenção. Deus, Ele conhece tudo, tudo, tudo. E às vezes nós achamos que estamos lidando com as pessoas, né? Não, o Senhor, porque o Senhor zela pelos seus. Ele zela pelos teus. Isso é sério. Não fale de ninguém. Se mantenha no seu lugar, na sua posição de embaixador de Cristo. Eu nem sei porque o Senhor está falando essas coisas, não
muitas coisas nem tinha pensado, mas haja com caráter de cristão, eu e você, que nós não venhamos ser tentados, não, mas que nós possamos ser boca de Deus, profeta, homem como aquele homem de Deus foi. Você imagina se aquele homem profeta de Deus, quando a mulher veio falar para ele falasse também, o seu marido deixou dívida, agora vai fazer o quê? Deixa levar mesmo. Não, eu e você não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para ser referência, nós estamos aqui para ser diferente, nós estamos aqui para sermos usados e ousados, instruídos em fé e sabedoria do Senhor, porque Ele nos concede isso. Seja autêntica, seja autêntico. Se você falar algo que você não puder, se você falar algo diante de Deus e não puder manter depois diante do seu irmão, então não fale. Havia uma autoridade espiritual no homem de Deus, e nós precisamos saber que sobre as nossas vidas há uma autoridade do Senhor, e quando nós agimos de qualquer maneira, nós damos legalidade para que o inimigo, ele entre, que ele faça. Nós precisamos fechar as brechas, nós vamos orar nesta noite, nós vamos pedir para o Senhor, e eu vou orar para que o Espírito Santo, Ele venha trazer a minha e a tua memória, se nós precisamos colocar coisas, pendências diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa solução, eu preciso desse milagre. E é tão interessante que quando nós tratamos coisas com Deus, é maravilhoso, porque Ele nos ouve, e Ele sempre traz solução. O ser humano tenta querer entender, e às vezes nós não há o que entender. E eu não estou falando essa palavra para você se angustiar, mas eu estou trazendo essa palavra do Senhor para que eu e você sejamos renovados, porque o milagre do Senhor é certo, porque Ele é o doador, Ele é o dono do milagre, aleluia, e Ele tem provisão, e o Senhor, Ele diz que tem colheita chegando, e nós vamos desfrutar, mas que nós não venhamos viver com ninguém ali batendo na nossa porta, envergonhando aquilo que o Senhor tem nos confiado. Então, tem pendências? Tem, eu tenho, você tem, mas vamos consertar, vamos pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós, queremos honrar com o Teu nome, queremos ser diferentes, ó Pai, porque somos autoridades do Senhor, o Senhor concedeu autoridade nesta terra, e a Tua palavra tem que valer alguma coisa, a minha palavra tem que valer também, aleluias. E preste atenção, que nos 3 textos que nós lemos, foi o Senhor que realizou o milagre, mas a ação e a atitude foi de cada uma. Foi da viúva, da outra viúva e da pobre. Da viúva pobre, que da sua pobreza. Tem áreas na sua vida que você vai falar: não quero nem apresentar isso para Deus, porque está um caos. Levante a si mesmo para Ele. Levante essa área desgastada. Levante, porque é do caos. O Senhor não se intimida com o caos. A palavra do Senhor fala que em Gênesis a terra era o quê? Sem forma e vazia, né? Que havia um caos, e o Espírito de Deus, Ele pairava, Ele trazia vida, Ele trouxe luz. No vale de ossos secos, ali Ezequiel, ossos, tudo ali, tudo destruído, e Ele trouxe vida. Ele é perfeito, Ele é o gerenciador, Ele é o melhor administrador, Ele é o melhor que realiza todas as coisas. Mas a ação e a atitude, esse passo de obediência, esse passo de fé, esse passo para viver o milagre, ele precisa ser meu e precisa ser seu. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Pai, eu te louvo nesta noite. Eu te louvo, Pai. E eu quero pedir, Senhor, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas atitudes, ó Pai, Senhor, que muitas das vezes te desagrada. Perdão, Senhor, porque muitas das vezes pensamos que agimos corretamente, mas agimos corretamente segundo o nosso coração e não segundo a Tua vontade. Senhor, te pedimos perdão por muitas das vezes não terminar o que começamos.
Pedimos perdão, Senhor, pelas brechas que nós mesmos fazemos, sendo indiferente ao que o Senhor nos instrui dia após dia. Porque o Senhor não tem se calado, o Senhor tem falado o tempo todo. Pai, eu peço perdão por essas nossas falhas, pelas nossas atitudes às vezes precipitadas. E eu peço nesta noite, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos levantar, Senhor, homens e mulheres, Senhor, Senhor, que possamos ser usados e ousados, instrumentos de fé, com sabedoria, não falando qualquer coisa, não dando qualquer conselho, não ofertando de qualquer maneira, não fazendo de qualquer jeito, mas fazendo, Senhor, em temor, em obediência, porque um dia prestaremos conta de tudo que o Senhor confiou para nós. E eu te peço, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, ilumina, Senhor, os nossos corações, sonda os nossos corações, ilumina os nossos corações, traz à nossa memória aquilo que às vezes já ficou lá atrás e nós esquecemos, mas o Senhor me dizia nesta tarde, para lembrar a igreja, que o Senhor não é Deus de pendência, o Senhor leva o homem e a mulher a resolver as pendências, para prosseguir o caminho e desfrutar da bondade, da virtude, da plenitude e da multiplicação. E eu declaro isso, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós viveremos o milagre, nós viveremos o sobrenatural do Senhor, mas também nós viveremos, ó Pai, debaixo dos Teus ensinamentos, com propósito, muitas das vezes você faz propósito com Deus, e aí você se chateia com o homem, e aí você desanima, você se volta, e o Senhor diz: ei, conserte as coisas, porque eu sou aquele que sonda o coração, e o Senhor está trazendo paz no teu coração nesta noite, para fazer o que precisa ser feito, para exercer o que precisa exercer. Não faça, não haja como se não houvesse, de forma indiferente. Conserte as coisas primeiro com o Senhor. O Senhor está me fazendo lembrar de Jacó. Jacó primeiro lutou com Deus, ele lutou ali com o anjo, ali no vale de Jaboque, mas depois ele teve que resolver a pendência com o irmão, mas aí o Senhor já tinha trabalhado no coração do irmão. Tem pendência a ser resolvida, e o Senhor manda dizer para mim e para você, que antes que esse ano de 2019 acabe, coloque as coisas no lugar, porque Ele é Deus fiel e verdadeiro, e aquilo que está sendo liberado sobre a minha vida e a tua vida, não poderá ser retido, mas eu e você precisamos estar na palavra. Precisamos estar na palavra, para não achar brecha. E eu quero aquilo que Deus tem para mim. Você quer aquilo que Deus tem para você? Eu quero aquilo que Deus tem para mim, e do pouco Ele vai multiplicar, e do mesmo que seja da minha pobreza, da minha escassez, da minha dor, eu posso tirar tudo, aí ofertar ao Senhor. Você pode ofertar a tua vida, você pode ofertar o teu coração mesmo amargurado, deixa Ele limpar, deixa Ele tratar, porque Ele quer trazer novas sementes para o teu coração, para que haja uma colheita frutífera e abençoada debaixo do propósito do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te glorifico por esta noite, eu te glorifico por esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está trazendo, porque a palavra do Senhor não volta vazia, Pai. E em primeiro lugar eu coloco a minha vida, a minha casa diante do Senhor, para que o Senhor venha nos dar graça, e esta mesma medida seja liberada sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, através do teu Santo Espírito, ser guiados dia após dia, dia após dia, e viver, Pai, aquilo que o Senhor tem sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada família e sobre cada ministério, sobre cada chamado. Que haja multiplicação, que do pouco seja liberado muito, que do pouco que você tem feito, faça com amor, faça com devoção ao Senhor, porque o mais Ele fará, e é Ele que multiplica, e é dele que vem a multiplicação. Seja abençoado nesta noite, que seja liberado sobre a tua vida a porção a qual o Senhor deseja, porque a palavra dele, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.
Vamos adorar o Senhor. Quem pode apagar a luz para mim? Você consegue? Se não consegue, meu filho? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos ficar de pé. Minha querida, obrigada. Aleluias. Vamos aproveitar esse momento para nós semearmos com gratidão ao Senhor. Eu louvo a Deus por mais esse mês. Eu louvo a dele por cada provisão. A arrecadação do arroz continua. Algumas pessoas que não tinham trazido sentiram de trazer. Se você já trouxe, Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não trouxe, você pode trazer, ainda dá tempo. Aos pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Do perfume derramado,
és o meu amado. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Mais uma vez recebe a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Aleluia, Jesus. Em situações que você tem vivido e você fala: Senhor, eu nem tenho mais de onde tirar força. Tem pessoas aqui que têm se sentido tão pressionado pelas lutas, e você tem dito às vezes para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais de onde tirar forças, eu não tenho mais de onde tirar, Senhor. E Ele diz assim: tem sim. É da fraqueza que vai ser extraído a força, é dessa escassez que vai haver multiplicação, é dessa ausência que vai haver sim amparo, cuidado do Senhor. Ele renova as tuas forças nessa noite, Ele renova as tuas forças para prosseguir. Aquela viúva achou que ia morrer, ela e o filho dela, mas quando o profeta chegou e bateu, ela diz: olha, minha condição é essa, mas o Senhor é aquele que reverte, Ele reverte a condição. Basta um punhado daquilo que você tem, basta um punhado de fé, com uma mistura de unção, e o milagre acontece, e o milagre é liberado. Seja renovado nessa noite, seja renovado nessa noite. Ele te dá força, Ele te dá força, Ele te equipa para resolver as pendências, para limpar o que precisa limpar, para arrumar o que precisa arrumar, porque Ele é o Deus maravilhoso, e Ele se importa comigo e com você. Ele se importa, Ele renova a tua saúde, Ele renova a tua saúde. Haverá força, haverá suprimento, haverá colheita, haverá multiplicação, porque Ele vai multiplicar o que tem na tua mão, e Ele vai fazer crescer, e vai transbordar, e vai ser bênção para você, e vai ser bênção para o que está do teu lado, vai ser bênção para a tua família. E eu digo mais, tem gente que vai ser abençoada e nem vai saber que vai ser por causa de você. Aleluia, a bênção vai chegar longe, e tem gente que nem vai ficar sabendo. Ele está agindo nesta noite, Ele está contemplando as tuas lágrimas, Ele está contemplando a tua vida dia após dia, e Ele é o Deus que renova as forças. Vamos derramar o nosso óleo nos pés dEle, vamos derramar as nossas lágrimas, a nossa adoração. Aquela mulher diante do Senhor, Jesus fez questão de dizer da sua pobreza, ela tirou tudo, da sua pobreza, ela tirou tudo, e aquele pouquinho que foi tudo, foi maior do que muitas coisas. Ei, Ele te ama, e o que você tem feito tem agradado o coração do Pai. Então não olhe para a direita nem para a esquerda, porque se você olhar para aquele que pode fazer mais, talvez você se entristeça, mas se você continuar com os teus olhos no Senhor, então Ele multiplica o que você tem, e o que você tem se torna grande na presença dEle. Seja adorado, Jesus, seja adorado, Jesus, seja adorado nesta noite. Como foi aberto, Senhor, o início do culto, nós queremos lembrar que te amamos, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, ó poderoso de Israel.